Hoje estou recebendo a presidente e a vice-presidente do Conselho da Mulher Empresária de Marechal Cândido Rondon, presidente Luciane Reuter de Oliveira e vice-presidente Gladiane Sauser Link. Lu, satisfação tê-la aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Obrigada a você, obrigada por essa oportunidade, Ana, e com certeza vai ser um bate-papo muito interessante e com certeza construtivo. Gladiane também, seja muito bem-vinda, como amigas de tanto tempo, hoje estamos na bancada aqui para um bate-papo bacana. Glá, satisfação recebê-la. Obrigada, Ana. Um bom cordeiro sempre volta a casa, né? É verdade. Muito bom estar aqui. Lembrando que o Play tem um oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Lu, vocês acabaram de ser empossadas, posse aconteceu agora há pouco, estão aqui, a gente estava batendo um papo em off aqui, eu vejo que vocês estão muito entrosadas. O Conselho é uma entidade que é tão importante no nosso município, não só por ser um braço da Simacar, mas por tudo aquilo que ela promove, pelo que ela faz em prol da nossa sociedade, e ter pessoas assim tão engajadas, assim motivadas a estar à frente faz toda a diferença. Como é que está sendo isso para você, Lu? Primeira vez, eu sei que você se preparou, mas é a primeira vez que você está à frente de uma entidade desse nível como o Conselho. Como é que está sendo tudo isso? Bom, para mim, desde 2021 que me integrei nesse Conselho, é uma satisfação, uma alegria poder estar assumindo a presidência, né, em relação a me desenvolver cada vez mais. E com certeza venho me preparando com outras presidentes que passaram, né, passaram no ensinamento, e com certeza a minha pessoa também vai ser uma passagem. E quero sim deixar o meu legado. E o que você pensa em deixar como marca, Lu? A gente sabe que toda pessoa tem um jeito de, quando está comandando, enfim, cada um tem o seu jeito próprio de ser. Mas como a Lu pretende deixar a sua marca à frente do Conselho? Bom, primeiro desenvolvimento que eu vejo muito importante é trabalhar com que todas estejam engajadas. Indiferente da minha diretoria, que aqui estou com a Gladiane, né, que é a minha vice, deixo todas elas bem livres para elas estarem trabalhando em suas pastas, das quais eu fiz uma opção de deixar cada uma bem à vontade, e também todo o conselho, né? Então, assim, deixar com que as pessoas tragam suas ideias, tragam suas opiniões, façam uma diferença junto comigo também. Glá, você, primeira vez assumindo um cargo assim, vamos dizer assim, de maior peso no Conselho, você está há quanto tempo na entidade? Como é que está sendo esse novo desafio? É gratificante, né, receber esse convite aí, estar acompanhando a Lu na jornada dela, que eu sei que vai ser bem intensa de trabalhos. Eu tive, num momento lá no passado, no Conselho da Mulher, me ausentei até porque eu morei um tempo fora, estou retornando há menos tempo agora, e a gente vem para contribuir mesmo com o grupo, né, com vontade de trabalhar, de ajudar, e a diretoria está muito bacana, o Conselho em si é um conselho forte, muitas mulheres empresárias aí, trabalhadoras, e a gente vai poder fazer juntas uma boa gestão. Lu, a gente sabe que o Conselho tem dezenas de mulheres, mas eu vejo que a nova diretoria parece que assim, tem uns rostinhos diferentes assumindo essa gestão. Teve muita mudança? Não tanta mudança, mas o que eu busquei fazer na diretoria foi algo novo, né? Não desprezando nenhuma mulher conselheira que já esteve na diretoria, mas sim pensando em dar oportunidade às que pouco tempo chegaram. Então, assim, eu fiz uma seleção observando elas durante o ano todo, porque é um cargo que a gente precisa fazer, analisar o perfil, e eu vejo assim que eu estou muito feliz com a diretoria que eu escolhi, porque cada pessoa que coloquei, ela tem perfil naquela pasta, ela tem eficiência naquela pasta. Não que as que estavam não tivessem, mas eu queria me desafiar, porque, Ana, eu gosto muito de desafio. Então, quando eu fui convidada a fazer parte, posso deixar claro aqui que foi numa troca de óleo de um carro. A pessoa pegou o telefone e disse: se você quer fazer parte, vamos fazer parte. E já aconteceu, à tarde já veio, na época, a Mayra Rosseto me visitar em minha casa. Então, já fiz parte, enfim, como eu sempre falo, eu gosto muito de vestir a camisa. Se eu estou, eu não só estou, mas eu preciso pertencer. E é isso que eu sinto, eu pertenço ao Conselho. Glá,
vendo o depoimento da Lu, fica mais fácil, eu diria assim, você integrar uma diretoria assim. A Lu que tem esse perfil e esse dom, essa habilidade, justamente pela profissão que tem, de colocar cada pecinha ali no seu lugar. Isso faz a diferença, eu tenho certeza que ajuda muito na conexão, porque todo mundo tem que estar conectado para a coisa andar redondinho, né? Mais ou menos por aí. Com certeza. Ela teve bastante maestria em colocar cada pecinha no lugar certo, na pasta certa. E também um detalhe muito importante, que por mais que muitas caras são novas, nunca se deixa de perguntar, isso a diretoria sabe fazer muito bem, para quem já passou pelas pastas. Como foi feito no passado, como era no passado. Então, assim, é uma bagagem de longa data que muitas pessoas têm a contribuir. Que bacana. Lu, quando você aceitou o desafio de ser presidente do conselho, você colocou no papel, eu sei que você é toda organizada, planejada, o que você quer como meta na tua gestão à frente do conselho? Ana, no conselho, e tanto a gente vê na Associação Comercial Acimacar, que nos representa, e nós representamos ela com certeza, o que nos faz compreender. Dentro das metas, sempre nós temos que olhar o que ficou em aberto da meta da presidente que esteve. Porque muitas vezes ficam metas daquela pessoa em aberto, e nós não somos um individual, nós somos uma construção, nós somos um associativismo. Então, assim, a gente continua fazendo, né, Gladiane, aquilo que vem dando certo, aquilo que vem se desenvolvendo, a brilhantar cada vez mais e implantando sim. Então, assim, as minhas meninas com todo respeito, aqui as mulheres da minha diretoria, elas estão correndo sim, até vamos fazer uma reunião extraordinária há pouco. Por quê? Porque nós temos que organizar aquilo que precisa ser organizado em função de nós colocarmos os planejamentos, o que nós queremos, as palestras, o que nós queremos, o desenvolvimento para apoiar as ações que já tem, mas tudo isso precisa de engajamento, né? E cada mulher na sua pasta tem feito isso com maestria. Então, assim, buscar inovar. Nós estamos agora inovando a tecnologia, né? Estamos com o Insta aí bastante desenvolvido, tem novidades por chegar dessa semana para outra no Instagram do CME. Então, assim, essa é a minha proporção, aquilo que eu preciso continuar, quero fazer com excelência, como vem sendo feito há tantos anos por cada mulher competente que já esteve sentado nessa cadeira. Porque ali se conduz que ninguém é único e nós somos um todo. E todas podem passar por essas cadeiras, tanto a presidência, vice e toda a diretoria. Então, assim, esse é o meu propósito. O meu propósito é dar sequência e fazer as coisas acontecer em função das palestras, em função da tecnologia. Coloquei 2 moças, assim, bem espertas nessa área e estão produzindo. Então, no off tem muita coisa acontecendo, Ana, em função do desenvolvimento. Lá, a gente falava antes, quando você está à frente de um conselho como que vocês estão, o Conselho da Mulher, é uma responsabilidade muito grande, não só pelo peso que a entidade tem, mas também por ser um braço da Acimacar. A gente sabe da importância da Acimacar, é referência no nosso estado, até Brasil afora. Então isso também é um peso muito grande, mas por outro lado, ao mesmo tempo que é um peso, vocês sempre podem contar com o pessoal da Acimacar, enfim, com a experiência de outras pessoas que não estão só no conselho, mas também fazem parte da associação comercial. Ah, sim, com certeza. Tudo se torna possível porque a gente tem uma bandeira forte, que é a nossa associação comercial, e ali a gente tem uma equipe toda preparada para auxiliar. Não dá para dar nome para ninguém, não. Porque ali todo mundo tem seu peso e todo mundo está sempre disposto. E o Conselho da Mulher trabalha muito em parceria com outros conselhos também da região, né? Outros municípios, até a nível de estado, tem algumas programações, então assim, tudo se torna mais leve. Lu, essa questão, por exemplo, a gente sabe que a Acimacar é referência, acabei de falar, mas o conselho de vocês também especialmente na nossa região, muitas mulheres querendo vir buscar o exemplo de vocês, querer vivenciar um pouquinho o que o Conselho de Marechal tem para ele ter essa relevância que conquistou ao longo dos anos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acredito assim que é a responsabilidade que o Conselho em si todo ele tem, né?
Então, assim, a gente não só representa uma associação comercial, mas a gente representa também as empresárias de Marechal Cândido Rondão. E isso dá um respaldo muito grande, porque a nossa sociedade ela é integrada de muitas empresárias, né? Então, hoje nós temos 62 integrantes. Até o planejamento, eu acredito que chegamos a 64 mulheres participativas, né? E que estão engajadas e que elas também fazem parte da sociedade. Nesse sentido, o que eu vejo quando as pessoas de fora vêm buscar são os exemplos de como que dá certo, né? De como que dá certo o conselho de vocês há tantos anos já, com esses propósitos, desenvolvimento de palestras juntamente a Simacar e Sebrae. Então, elas vêm e buscam essas ideias e vão desenvolvendo. Tanto que tivemos a parceria aqui, a Gladiane, que esse ano vai estar à frente como coordenadora do Outubro Rosa, mas se me permite, ano passado tivemos aí um engajamento com o Conselho da Mulher Empresária de Nova Santa Rosa, Entre Rios e Pato Bragado. Então, assim, a nossa camiseta, ela ficou linda e os nomes desses conselhos estão nas costas dessa camiseta. E é uma junção que nós precisamos fazer, porque com certeza o que eu não sei, talvez um outro conselho possa vir ensinar. Nós precisamos estar abertos para receber, entende? E essa é a facilidade que eu vejo que nós temos dentro da Simacar. A Simacar, ela está aberta para nos ofertar cursos que nos prepare a chegar onde nós estamos chegando. Então, assim, o conselho, ele não é só um conselho por estar, por status, mas ele faz a diferença. Então, assim, tanto que dia 21 agora, nós estamos com o nosso planejamento em andamento de organização já, e vamos ter nesse planejamento outros conselhos nos visitando para buscar base de como funciona o Conselho da Mulher Empresária da Simacar aqui em Marechal. Então vamos estar com 3 conselhos de fora nos visitando para buscar ideias, para ver aonde está certo lá, aonde não está, o que nós podemos fazer, o que nós podemos inovar. E essa é a confiança que as pessoas de fora têm no Conselho da Mulher Empresária Simacar. Gladiane, ser coordenadora da campanha Outubro Rosa, a gente sabe que é uma das grandes marcas do conselho de vocês. Quando a gente fala em Outubro Rosa, a primeira coisa que a gente pensa e lembra, inclusive, das mulheres, né? Porque são anos de engajamento e realmente fazendo a diferença nesse mês que é tão importante. Como é que é isso? Você já assumiu, sabendo que vai ter essa responsabilidade e já está em tratativas, teremos novidades? O que você pode contar pra gente sobre isso? Outubro Rosa é só em outubro, mas ele já começou no ano passado. Ele não para nunca, porque são várias tratativas que você tem que fazer para no mês de outubro isso acontecer. E a UBCAM conta com a gente, o valor repassado no ano passado é bem significativo. Falta um pouquinho para arredondar os R$30 mil ali, então o Hospital do Câncer precisa desse recurso também. E é uma ação tão importante para mulheres que já enfrentaram o câncer, de conscientização. Então, assim, desde o desfile ali, que de certa forma é comemorativa também, é uma forma de reunir mulheres para conversarem, trocarem ideias, né? Trazer as conselheiras de outros municípios. E já tem muita coisa planejada aí. Sem spoiler. É uma das demandas do ano passado, acho que dá para falar, né, Lu? A demanda de espaço, o desfile vem crescendo, graças a Deus, né? Sim. Isso não é ruim. Então, esse ano a gente vai estar num espaço bem maior. A mulherada vai poder ir em peso. Eu lembro ano passado, onde que foi? Tava tudo meio Sim, que graças a Deus muitas mulheres de fora também vêm, né? Uhum. Então, assim, esse ano a gente já tá certo, né? Que a gente vai estar num novo espaço bem legal e esperamos todas as mulheres novamente lá com a gente em setembro. Que legal, quando estiver mais próximo da data, aí você vem aqui contar toda a programação pra gente. Certeza. Lu, trabalhando com empresárias, o que você pode dizer hoje? Quais que são as maiores demandas, os maiores anseios dessa classe que é tão importante dentro de qualquer sociedade? Bom, olhando para a classe social que nós temos dentro do conselho como empresária, são vários ramos, né? Então, assim, a gente percebe que cada uma, em sua particularidade, tem uma necessidade,
né? Então, assim, a necessidade dos colaboradores hoje, a compreensão por esses colaboradores, muitas vezes a demanda de nós fazermos o network para poder interagir com essas mulheres, para que a Gladiane, a Ana, saiba do que a Luciane oferta, entende? Muitas vezes as pessoas na sociedade, elas conhecem a pessoa, mas elas não sabem do que se trata, por exemplo, a loja dela, a fábrica daquela. Então, assim, quais são as mercadorias que essas empresárias ofertam? Então, isso é o que nós temos na pauta para esse ano também, fazer um network com essas mulheres para elas apresentarem quais são os seus produtos, né? E essa apresentação, ela vai facilitar até a negociação entre elas, porque muitas vezes a gente pode ir até em uma loja empresária vizinha, da qual tem uma conselheira que faz a venda sobre esse produto que você está precisando, mas por falta de comunicação, às vezes a gente comete isso. Não que o conselho não busque apoiar as empresárias de Marechal, que é um todo, né? Mas com certeza o conselho, ele dá muita abertura para aquela mulher que está conosco como conselheira possa se promover também e de alguma forma em relação a estar conosco. Então, é dessa forma que a gente consegue conduzir, vendo que elas precisam da gente em relação daquilo que a gente também precisa delas, né? Certo, Lu. Desse trabalho todo, de engajamento, enfim, de buscar aquilo que é melhor e trabalhar em tantas frentes, eu imagino que parcerias sejam muito importantes. Gostaria que você falasse também um pouquinho sobre isso, a importância das parcerias para que as ações do Conselho, elas realmente decolem. Sim. Bom, nós temos a parceria hoje, nós temos muito o contato com a Cassiopar, que é uma pasta em qual nós temos a Simacar, a Cassiopar, e nós temos isso expandido dentro do nosso município. Isso faz com que a gente possa ter um desenvolvimento. Por exemplo, quando a Cassiopar faz a promoção de Cassiopar Mulher, todas as conselheiras são convidadas a estar junto, né? É um engajamento que a gente fomos a Cafelândia, fomos também a Pato Bragado, né? Fomos a Guaíra. Então, assim, é um engajamento com os outros contextos, né? Então, assim, é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Sempre estar engajados com outros movimentos para poder nos desenvolver. Hoje mesmo pela manhã fui ter uma reunião juntamente, que hoje faço parte também como conselheira do Comur, a importância desse trabalho que o Comur faz em relação à defesa das mulheres, né, em defesa daquilo que elas precisam entender, né, os seus direitos. Então, isso nos projeta com certeza, e a gente aprende muito com isso. Então, as entidades, no ano passado, a gente aqui pode colocar, a Cleci fez um excelente trabalho, trazendo também os alunos da universidade aqui, da Unioeste, a conversar conosco sobre as leis que existem, quais foram as mulheres em primeiros anos que trouxeram as diferenças, né? Não aqui só destacando as mulheres, porque a minha visão é que do lado de um homem existe uma grande mulher, né? Então isso eu sempre levo comigo, porque em casa eu tenho isso, né? Eu gosto muito disso, a gente é muito família, então essa representatividade ela precisa existir, não a individualidade. Eu penso assim que os homens têm muito a ensinar e as mulheres também têm muito a ensinar, e nós juntos temos muito que aprender. Glá, como é que você observa, por exemplo, como a Lu falou, vocês estão envolvidas em várias frentes, acabam tendo um pezinho em outras entidades. Uhum. Como é que é isso a receptividade? Como é que assim, as pessoas encaram a mulher participativa, a mulher interagindo, a mulher se destacando muitas vezes em algum setor, sabe? Como é que é isso? Por mais que algumas não admitam, a gente sabe que até a própria Giovana, quando veio aqui outro dia, ela falou comigo, por mais que se diga que não,
quando a gente é mulher, parece que a gente faz 2 vezes para provar que, olha, eu fiz bem feito, não é porque eu sou mulher que... Então tem um pouco disso. Como é que você vê isso e você sente na prática essa questão do papel da mulher, né, muitas vezes interagindo com tantas outras pessoas, outras cidades, outras entidades, que tem homens, enfim, tem tantas pessoas envolvidas? A Simacar sabe fazer isso com maestria. Temos a Giovana aí como presidente agora, que é fruto e inclusive é conselheira, né? Exato. Então, mais uma responsabilidade nossa aí, que acompanhar o trabalho da Giovana. Já tivemos outros nomes, a Carla. E se tem um nome aqui saudoso que me recorda muito mulher, é a Úrsula Kaiser. Ah, sim. Lá no passado da Simacar. Então, eu acredito que, como a Lu falou, trabalhar junto. A mulher, ela não é melhor do que ninguém, nem o homem. Eu acho que a gente tá aqui para contribuir. E a Simacar sabe fazer isso muito bem, porque tem várias mulheres em pastas na diretoria também. E um outro evento nosso também, que mostra muito isso, que tem muitas mulheres à frente do comércio, é a Feira Ponta de Estoque, que a comunidade já espera. Então, a comunidade também enxerga que é um evento importante, já acolheu o nosso evento. E até um outro detalhe, né, Lu? Você não precisa necessariamente ser uma empresa de uma mulher conselheira. Se você tiver um comércio, pode ser o homem também, tá? Para vir expor com a gente na Feira Ponta de Estoque, aciona a Simacar lá. As meninas passam os detalhes, né, da feira em si, mas a gente tem uma boa interação com a comunidade. São 2 edições por ano e eu sei que o pessoal realmente espera, porque sempre tem muita promoção com produto de qualidade, então também é uma marca aí do conselho de vocês. Sim, com certeza. Lu, além dessa feira, da campanha do Outubro Rosa, que já, né, a gente só por falar a gente já sabe, quem é de Marechal sabe a importância que ela tem e o que ela representou aí ao longo dos anos, fez a diferença em termos de conscientização e tudo mais. O que mais, assim, o conselho promove? Porque muitas vezes a gente fica pensando, mas claro, daí também tem o lado das conselheiras, aquilo que você já falou um pouco, de você buscar capacitação, palestra, isso, aquilo, preparar a questão do network e tudo mais. O que mais, assim, você poderia destacar nesse sentido de ações do conselho? As ações do conselho, as principais foram destacadas já, né, que são, mas assim, toda ação que a gente faz, ela também dá atrativa ao associativismo. Então, assim, nós temos o Dia C, que a gente está interligando, né, então a gente também ajuda outras entidades, como nós comentávamos, né, então o Dia C, ele não é proporcional ao contexto da Simacar e do Conselho, mas nós integramos e vamos trabalhar. Então, quando teve todo um contexto lá do Rio Grande do Sul, daqueles desastres, a gente busca alimentação, arrecada e vai fazer. Então, tem toda uma sustentabilidade, né? Então, por exemplo, assim, a integração de nós buscarmos com outros conselhos, a visita, fizemos também as visitas técnicas, buscar conhecer empresas que possam estar sendo conduzidas por mulheres. Por quê? Porque eu vejo assim que é uma forma de a gente também ter um incentivo de buscar um pouquinho mais, de a gente ter um pouco mais de confiança de fazer as coisas, né? Então, assim, essa é o nosso propósito, as visitas técnicas que precisa, esse ano já estamos aí, nessa reunião extraordinária já vai ser formada alguma coisa, para onde que vamos com a nossa visita técnica, né? E não é visita a passeio, é visita a conhecimento mesmo, né? Interagir com aquilo que você vai conhecer lá fora. Então, nós tivemos uma viagem, foi na época da Cirlei, né? E ela nos levou para Carambeí. Então, nós fomos conhecer todo um contexto do Carambeí, do desenvolvimento do leite, como que aconteceu, o cooperativismo daquela cidade, o engajamento, né? E assim, os projetos e ações, eles vêm acontecendo no decorrer. Então, por isso que a gente fala que quando as palestras vêm, são ações de crescimento e desenvolvimento, o pessoal e o profissional. Então, assim, vem pessoas de fora, vem os conselhos visitar, a gente vai visitar conselhos, a gente interage essas ações de você poder também ir apoiar os outros conselhos.
Não é só eles que precisam vir, não, nós também precisamos ir, sabe? Isso é muito importante. Estamos aqui com um contexto também deste ano de estar buscando uma junção com a nossa secretária de saúde também do nosso município, deixou uma abertura muito boa. A Gladiane não pôde se fazer presente agora no dia 5, que tivemos a posse interna, mas deixou ali bem expressivo para nós esse companheirismo que nós vamos desenvolver com as ações, para com que possa fazer a diferença, para que a gente possa movimentar um pouco mais o nosso conselho. Lu, com tanta coisa bacana, com tanta vontade, eu tenho certeza que vai ser uma gestão de muito sucesso, com grandes marcas, eu diria assim. Queria que você encerrasse aqui falando o que você espera desse ano da tua gestão, que de repente quer deixar um recado aí para suas conselheiras, para sua diretoria, enfim, fique à vontade. Bom, Ana, eu venho pedindo isso desde do início das reuniões e com certeza eu vou enfatizar até o momento em que, quando a Gladiane, assim, espero que venha à presidência, né? E o companheirismo, o engajamento, vir. Porque, Ana, uma coisa que eu gosto muito é no setor feminino, e eu gosto de ressaltar. Se eu tenho o que falar, eu preciso levar para aquele grupo, entende? Eu preciso fazer com que a minha voz chegue para ter a vez de colocar as minhas ideias, colocar as minhas sugestões. E é isso que eu peço das minhas conselheiras, que elas venham para as reuniões de diretoria fazer parte em relação àquilo que nós precisamos desenvolver. E eu, dentro do meu trabalho pessoal, tem algo que eu carrego comigo. Eu tenho 14, comigo somos 14 diretoras. E eu sempre disse que um dia, se eu tivesse a um cargo como estou, eu não estaria só para trabalhar, mas sim eu estaria para demandar o trabalho para elas. E elas estão vendo que cada uma na sua pasta, né, Gladiane? Então elas precisam trabalhar, elas precisam me dar o resultado. Porque eu quero muito que as que já tiveram como presidente me fazem muita diferença, porque elas têm muito para me ensinar. As outras que ainda não passaram por esta cadeira de presidência, eu gostaria muito de vê-las lá também, porque é um aprendizado, é um desafio você estar à frente, né? E com certeza, enquanto conselheiras, eu gostaria de dizer para todas elas que elas fazem a diferença, e principalmente quando elas estão na reunião, quando elas estão engajadas, quando elas estão fazendo, quando elas estão dando o seu melhor. Porque não adianta eu só querer cobrar, eu preciso dar o meu melhor para as coisas acontecer. E algo que eu aprendi muito, eu posso dizer assim, dentro de um contexto de 2021 para cá com o conselho, que antes de eu cobrar, eu tenho que saber doar, né? Porque ali todas nós estamos como voluntárias. Muitas vezes a gente coloca o tempo que poderíamos estar com familiares, a gente coloca ali muitas vezes até, diríamos assim, o combustível, né? O combustível de hoje, bens materiais, a gente vai, a gente faz, mas a gente faz com tanto gosto, Ana, a gente faz com tanto prazer, porque aquilo nos deixa feliz, aquilo nos deixa alegre. Nós estamos deixando um pouco de nós para a sociedade. E é isso que eu peço para as minhas conselheiras. Venham, participem, dê a sua opinião e esteja integrado. Vista a camisa comigo. Muito bem, Gladiane. Muito trabalho aí pela frente, um ano de grandes demandas e desafios. Enfim, deixo aberto aqui para as suas considerações finais. Agradecer cada conselheira que já passou nesse conselho, né? Até aqui, que deixou um legado grande para nós darmos continuidade. Agradecer a confiança do grupo na nossa diretoria, né? E deixar assim um convite bem carinhoso de que quando vocês ouvirem, não só as mulheres, né? Mas quando vocês ouvirem de algum evento do Conselho da Mulher Empresária, indiferente se você mulher é empresária ou não, venha se juntar a nós, vamos fazer uma sociedade melhor.
É disso que o mundo precisa, né? Exato. Então a gente tem boas ações, então quando você escutar lá uma ação, nossa, venha fazer parte, venha estar com a gente. Que bacana. Meninas, foi um prazer recebê-las aqui, sempre muito bom conversar com a Gladiane, com a Lu. A gente já se conhece, mas os nossos papos são outros, às vezes de filhos, de trabalho. Agora foi sobre o Conselho, essa entidade tão importante para Marechal Cândido Rondon. Desejar sucesso e já deixar o convite para a Gladiane, quando tiver toda a programação do Outubro Rosa, está convidada para vir aqui, a Lu também, para falar, para engajar a mulherada e a sociedade como um todo, né, nessa causa nobre que é a campanha do Outubro Rosa. Então, parabéns e sucesso na gestão de vocês. Obrigada. Obrigada. O Play vai ficando por aqui, lembrando que este programa tem um oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.